Olá, tudo bem? No Conexão Legislativa de hoje, nós vamos falar sobre digitalização de documentos, né? Digitalização de documentos no Legislativo Paulista, no Legislativo em geral. Sobre esse assunto, eu vou conversar com Charley Luz, que é professor especializado na área e também palestrante do ILP, o Instituto Legislativo Paulista, aqui da Leste. Charley, seja muito bem-vindo. Olá, Luciano. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho, né, desse tema da digitalização que a gente debateu há pouco, né, junto ao Instituto do Legislativo Paulista, exatamente esse tema numa série de cursos que estão sendo promovidos agora, chamado Diálogos Informacionais. Diálogos informacionais está acontecendo aqui na Lesp, né? Tá sempre, todo mês tem programação dos diálogos informacionais, né? E é uma discussão bem importante, ainda mais que agora, nesse momento, nós estamos aí com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, em vigência, né? E os dados das pessoas, a gente fala que a LGPD promulgada, ela tem uma força que teve aí o Código de Defesa do Consumidor lá nos anos Uhum. 1990 e vai mudar as relações das pessoas com os dados. A gente sabe que os dados são aí a nova riqueza, o novo ouro, o novo petróleo do capitalismo em pleno 2020. Charley, vamos começar falando um pouco sobre como é que está, assim, como é que as casas legislativas, as câmaras municipais, as assembleias como a Assembleia Paulista, a Câmara Federal, o Senado, como é que estão as casas legislativas em relação à digitalização dos documentos? Está avançada essa discussão? Já estão se adaptando aí a essas mudanças tecnológicas? Então, Luciano, as casas legislativas, elas têm uma característica muito interessante, né? Porque elas apoiam um processo que é o processo, né, dos nossos deputados, dos nossos representantes, em criar a lei. Então, as casas legislativas, elas existem para apoiar o processo de criação de leis, né? Então, quando a gente fala em digitalização, a gente imagina que seja exatamente entrando nesse processo, né, e criando aí formas de participação e de decisão que traga o cidadão para a participação. Agora, de outro lado, tivemos no ano de 2020, né, a pandemia, que ainda não acabou e que também obrigou bastante a transformação digital, né? Ela foi algo, a gente fala no mercado, né? Transformação digital a forceps, né? Porque ela teve que ocorrer, ela teve que surgir por conta da pandemia. E a partir daí, então, as casas legislativas tiveram que adaptar os seus processos decisórios, ou seja, sessão plenária, tramitação, também para o digital. E algumas não estavam, né, preparadas para isso. Né, até a própria reunião plenária até é possível, né, usando ferramentas existentes, mas geralmente o workflow do processo legislativo, ou seja, né, a lei ela tramita, ela passa por comissões, por relatorias, né, tudo isso geralmente ocorre ainda, né, tradicionalmente pelas pastas, né, e aos poucos isso está ocorrendo, mas agora com a Covid foi necessário, né, de fato, esses artefatos que acompanham esses processos serem digitalizados. Né? Então teve uma correria, né, muitas câmaras câmaras de vereadores, né, tendo necessidade de contratar ferramentas, né, tanto para workflow, que a gente chama, que são os fluxos de trabalho, né, que aí então são esses processos decisórios, como também para ferramentas para as próprias sessões plenárias, né, que envolve essa questão de participação direta ao vivo, né? O que a gente está vendo aqui na Lesp, de uma maneira geral, né, que a casa se adaptou muito bem a essa questão do ambiente virtual. Houve aí uma paralisação no início, lá em março, mas depois se trabalhou essa questão dos processos. Eu acho que não foi só a Assembleia, eu acho que várias empresas, vários setores da sociedade tiveram que, como você disse, fazer essa adaptação à forceps, né, foram obrigados a fazer isso, ou então ficarem parados. E a partir daí todo mundo viu que é possível sim trabalhar online, é possível ter vários processos, né? E aí entra essa questão da digitalização de documentos. Como é que está essa situação hoje no Brasil
de uma maneira geral. Assim, as empresas já têm esse armazenamento em nuvem, o serviço público está um pouco mais atrasado, está um pouco mais adiantado. Eu sei que, por exemplo, que o judiciário tem aí um trabalho interessante, né? Muita gente fala que o judiciário brasileiro teve aí um trabalho de adaptação muito interessante. Não sei se está adiantado ou atrasado, me corrija se eu estiver errado aí nas minhas afirmações. Queria que você desse mesmo um panorama geral dessa situação hoje no nosso país. Que ótima pergunta, tá? O que é interessante, assim, a gente teve em 2017 uma lei que foi promulgada em 2018 chamada Lei da Liberdade Econômica, né? Que ela, entre outras coisas, tentou desburocratizar um pouco o processo, né, da relação das empresas com o Estado, né? E aí, entre elas, se criou na lei a possibilidade das empresas trazerem seus documentos, né, para o ambiente digital, fazendo a digitalização. Tá? Do ponto de vista tecnológico, hoje a gente investe nos natos digitais, que são de fato os documentos que já nascem no ambiente digital. Né? Então, quando a gente fala em digitalização, de fato é documentos em papel que a partir de então, né, tramitavam. Né? Então tem assim muito de legado histórico, tem um pouco de híbrido, né? Ou seja, eu tenho partes dos meus processos digitais, partes dos meus processos em papel. Eu acredito que vocês deveriam estar híbridos, né? Até há pouco a Câmara Municipal ela já está um pouco mais aqui de São Paulo, né? Já está um pouco mais adiantada em relação ao processo, né? Do legislativo, que também, né? Luciano, só para abrir um parêntese, esse processo o legislativo ele nunca é parecido. Ele é diferente em cada casa. Né? Então também não existe uma solução de mercado que possa atender especificamente o mercado legislativo. Vai ser sempre um sistema customizado, e isso é custoso, isso é demorado. Tá? Então, por exemplo, essa foi uma das maiores dificuldades na Câmara Federal. Eu acompanho bastante o trabalho lá da área de arquivos, né? De fazer a digitalização, porque parte do processo legislativo o autor pode pedir, não, me dá aqui de novo que eu quero tirar o processo. Né? E aí, do ponto de vista de tramitação, isso altera tudo. Né? Então, de fato, a digitalização ela está vindo nesse modelo híbrido, tanto né, nas empresas, agora então autorizadas a usarem a digitalização para documentos em papel, e aí vai se considerar o mesmo valor, né, por conta dessa lei, basicamente. E aí, pensando um pouquinho de novo, né, em casa legislativa, tem essa questão do processo que não é muito padronizado. Né? E pensando em governo, né, o Ministério o Ministério da Tecnologia, né, ele começou em 2018 um processo de digitalizar 1.000 serviços, né, federais. O que é interessante, porque hoje a maioria dos problemas, né, de acesso a serviços é exatamente esse, eles não estão digitalizados, né? E a gente vê também que a maioria dos problemas que a gente tem hoje, né, de estruturação da informação se dá por causa de exatamente de interfaces carregadas de muito conteúdo, um pouco essa característica, né? Se você entra no site da prefeitura, eles prestam bastante serviços, né? Então tem alguma coisa também de organização da informação que aí a gente chama de experiência do cidadão, né? Tem a experiência do usuário, a UX, né? E agora tem a experiência do cidadão, que aí vem os apps cidadãos, né? O app da prefeitura. Eu já fiz um trabalho lá com um app de Recife, foi muito legal. Né? E aí o ponto o ponto principal, né, nessa questão tecnológica, né, do ponto de vista de Estado, é prestar um bom serviço
para o cidadão, né? Então, por isso está se investindo mais nesses aplicativos nas prefeituras, por exemplo. Como é que está o Estado, de uma maneira geral? A gente tem aí alguns estados aí, lá do leste europeu, se eu não me engano, é a Letônia ou Lituânia, né? Acho que é a Letônia, né? Me corrija se eu estiver errado. Que desburocratizaram, fizeram um estado digital. É possível você abrir uma empresa, né, online. Qual que é a perspectiva disso aqui no caso do Estado brasileiro? Nós ainda somos muito burocráticos nos nossos processos. Como é que está essa questão da governança de uma maneira geral? Uhum. A tecnologia ela proporciona algo muito importante que hoje no mercado a gente chama de startup, né? Que são essas empresas que têm um objetivo muitas vezes de resolver algum problema específico, de criar um aplicativo para resolver algum problema, e o objetivo deles é criar uma solução digital e depois poder escalar, que fala, né? Ou seja, ampliar, né? Esse mercado, de alguma forma, hoje ele já encontra um ecossistema, como a gente fala, né? Um pouco mais avançado aqui no Brasil, né? A gente já tem, então, instituições que ajudam, por exemplo, os anjos, que são os investidores, né? A chegarem a ideias. A gente tem aí do ponto de vista de estados, as incubadoras, né, os laboratórios. E tem um papel importante do Estado também, que eu acho que é algo a se estimular, né, que é a abertura de dados aí, de fato, para utilização, né? Dados abertos. Então, quando você abre dados, então, né, por exemplo, dos usuários temos visita aqui, Home office ó, faz parte, eu também tenho aqui também, daqui a pouco o meu também aparece aqui, eles, né, deixa ele eles aí, gostam. deixa ele ficar um pouquinho aí, todos nós somos gateiros aqui, né, todo mundo gosta pelo Estamos menos em essa é a casa. parte. Não, eu tô dando muita aula agora, né? E volta e meia ele aparece. Daí eu falo, olha, o gato veio dar oi para vocês, né? E é isso. E eu falo, gente, estamos em casa, né? Vocês estão em casa, a gente também, né? Não, inclusive tem Então essa. empresas, Charlie, tem empresas, né, multinacionais, por exemplo, que estão dando crachá para os animais, para os nossos animais, né? Os meus aqui de casa, eles têm crachazinho e tal. Então, é muito engraçado, é muito bacana a gente ter essa interação, né, toda. Antigamente, isso é uma mudança também de postura, né, falando dessa questão. Uhum, Antigamente, isso era uma coisa, apareceu um animal, apareceu... Eu lembro uhum, de um ao vivo para a BBC, que as crianças estavam brincando no fundo, o especialista morrendo de medo e tal. Hoje isso é é, normal, isso é plenamente aceitável, né, criançada, animal, tudo acontecendo em casa, inclusive obra, né? Eu sei que você está com obra aí, né? Então, se o pessoal exato. ouvir algum ruído, é normal e faz parte, é compreensível. Mas continua falando Faz o que você estava falando, parte. eu te interrompi. É, não, é a vida em comunidade. Então, por exemplo, abrir dados, né, para que empresas vão lá e captem, né, alguma peculiaridade daqueles dados e construam um serviço para o cidadão. Então, isso é uma coisa bastante importante. Eu acho que também uma próxima fronteira que a gente tem nesse sentido, Luciano, é em relação à própria democracia, né? Então, a gente também vê, né, que no momento que a gente começa a abrir o Estado, né, ou seja, os municípios, o Estado, né, e a nosso governo federal, né, para participação, a gente pode trabalhar, por exemplo, com orçamento participativo, que era algo que na década de 90 se falou muito, mas que era muito custoso, porque você tinha que fazer assembleias regionais, você tinha toda uma operacionalização que inviabilizou o orçamento participativo. Mas E, hoje, e né? não, o que a gente vê muito de orçamento participativo, acontece muito, é que muitas vezes hoje isso é feito de uma maneira pro forma, né, vamos dizer assim, para que, né, tá lá pela lei, tem que fazer e tal, mas nem sempre as pessoas são realmente ouvidas, né, e talvez a internet venha ajudar nesse sentido aí que você está falando. Né? Exato. E aí você comentou essa questão, né, das crianças aparecendo, dos animais. Isso também a gente está notando nas redes sociais, né? Um pouco
a gente nota que, por exemplo, as pessoas querem saber quem está por trás das coisas, né? Então, por exemplo, quem é do gabinete do deputado, quem é o diretor da empresa, quem é que é o cara que cuida de tal coisa. Então, isso a gente tem trabalhado bastante também no marketing digital, né? Eu venho fazendo aí uma capacitação junto ao Sebrae, né? Que é exatamente para pegar esses empreendedores afetados, né, pela pandemia e trazer para o digital. Então, isso é uma das coisas que eu falo, olha, se aparecer o bichinho, deixa, porque as pessoas gostam de ver isso no final das contas, né? A gente começa a trazer humanidade. Então, a gente vê que as ferramentas, elas passam a ser, de fato, né, um instrumento, e a gente continua, né, se relacionando, a gente continua vivendo utilizando novas ferramentas. Eu queria que você falasse um pouco também, você tocou no assunto de abrir dados, dados abertos, né, a importância disso para a consolidação da democracia ou para que nós cheguemos a um novo estágio da democracia. Isso vinha acontecendo. Eu queria entender se, você falou de governo federal, se hoje a gente está com um processo de abertura ou de fechamento desses dados, o que está acontecendo hoje no ambiente do governo federal em relação a essa questão de dados que é tão importante para todos nós, né, para que todo mundo entenda, para que todo mundo veja o que está acontecendo. Claro. O, assim, o que dá para notar? Que há uma tentativa muito forte por parte do atual governo, né, em né, tirar o regulamento, desregulamentar. É difícil, né? Falar essa palavra. Mas Não, é eu te isso, ajudo. Desregulamentar. regulamentar, né? Que é, na Regulamentar. Tá. verdade, assim, né, tirar as regulamentações, né, diminuir um pouco. A gente vê isso muito forte na área do meio ambiente, na área da informação isso não aparece tanto, né? Mas, por exemplo, em fevereiro, quando subiu lá uma medida provisória a respeito, né, da pandemia, estava lá no meio, né, que a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, não vai ser respondida durante a pandemia, né? Bem, a lei é uma das leis mais importantes que tem no Brasil hoje. Ela regulamenta o artigo 5º da Constituição, né? Ela que garante, por exemplo, a oportunidade de um jornalista acompanhar a aplicação correta, né, de alguma verba de algum projeto. É ela que permite que eu faça perguntas sobre dados a meu respeito, né, dados a respeito de participantes. Eu já usei bastante a lá e às vezes assim, eu tinha curiosidade quando né, eu quero ter essa informação para poder falar, né, e eu entrava com uma lá e eu conseguia ter essa informação, né. Então essa desregulamentação ela busca exatamente atingir, né, determinados direitos que para mim e para a maioria das pessoas, né, que defendem o Estado democrático de direito, né, garantem de fato a expressão, né, e o acesso à informação que é um direito universal. Eu E estou aí vendo aqui, também, desregulamentação, desculpa, Luciano, só para complementar. E aí, por exemplo, imagina. essa lei da digitalização, né? Ela foi uma lei que ela vem nesse bojo, porque assim, teoricamente, um scanner de um documento não tem o mesmo valor que um documento original, né? Ele pode até ser ele até pode confirmar alguma informação, mas na hora que eu peço, então prove que esse documento é real, você não tem como provar, porque o documento real não existe mais, tá? Então, aí esse ponto eles conseguiram ganhar nessa desregulamentação, né? E essa é uma preocupação dos profissionais da informação, e principalmente os arquivistas, né? Em relação à digitalização, porque dali um pouco, né, como a gente tem essa digitalização desenfreada, né, em determinado momento a gente pode perder o controle e aí começar a ser digitalizados outras coisas que não documentos autênticos e oficiais, né? Então a gente vê que também essa coisa de querer contar narrativas, de contar, né, histórias, envolve a documentação e as nossas documentações hoje então são utilizadas como instrumento de manipulação e de criação, né, de histórias.
né? Mas a história ela é contada com o passar do tempo também. Com certeza. Eu estou vendo aqui, ó, informação digital, além do scanner pelas interfaces. Eu ganhei esse livro aqui, não sei de quem que é esse livro. Estava aqui na minha estante, eu fui até buscar, né? Esse livro, para quem não sabe, em casa, é do Charley, ele fala sobre primitivos digitais, né? É um livro que fala também sobre essa questão dos arquivos, né? Estou aqui com o seu autógrafo aqui, lá de 2018, 19 de 7 de 2018, desde que você escreveu esse livro aqui, né? O que mudou nesse processo e como que evoluiu? Eu acho que evoluiu muito porque a gente teve um ambiente aí da pandemia, né? Para quem não conhece, ó, Primitivos Digitais, uma abordagem arquivística pela editora Bravos, do nosso entrevistado aqui, o Charley Lutz. Que legal. Até lancei um mais recentemente, que é uma evolução do Primitivos, tá? Que é uma visão um pouco mais holística, né? Eu digo, eu subi no morro e agora eu tô vendo, né? Como funcionam os documentos, como funcionam as informações digitais e assim por diante, né? E o que evoluiu? O Primitivos Digitais, ele se dá conta de que as informações que a gente está gerando hoje, elas têm uma chance de não serem acessadas no futuro, né? Então essa é a grande provocação do livro, né? Somos primitivos digitais, seremos lembrados no futuro? Então ela é uma pergunta que até hoje eu não respondo. Eu tenho indícios, eu tenho formas que eu digo, olha, assim com certeza nos lembrarão no futuro, mas a gente ainda não sabe, né? Então hoje a gente tem um método dentro da área de arquivos, por exemplo, a gente tem um modelo OIS, modelo Open Archival Information System, é um modelo que a NASA criou, tá? Para conservar aqueles documentos lá da primeira missão para a Lua, das outras missões, enfim. Porque aqueles documentos da Lua, por exemplo, eles foram feitos, alguns importantes estavam em cartão perfurado, em fitas magnéticas, né? Eles viram, não, só um pouquinho. A evolução, a tecnologia vai evoluindo. Se a gente não evoluir essas informações registradas nos cartões perfurados, nas fitas magnéticas, a gente vai perder isso, tá? Então, É igual, primitivos digitais traz esse alerta. é igual, por exemplo, os arquivos que nós temos aí em VHS, por exemplo, né? Eu que tenho mais de 40 anos e tal, tem vários arquivos da minha família que estão lá em VHS, tem que passar, tem que transformar, enfim, são coisas que É isso podem aí. se perder com o tempo, com a evolução da tecnologia. Agora, voltando à questão do legislativo e dos governos, assim, como preservar esses documentos? Né? Quer dizer, a tendência agora é mesmo a digitalização desses documentos, dos arquivos, por exemplo, aqui na Lesp, a gente tem um setor de arquivo muito importante, um setor histórico, né, que conta Uhum. muito da história paulista e brasileira. Nossa. Como preservar esses documentos, né? Acho que tem que mantê-los, Uhum. e como fazer com que esses documentos que são gerados hoje dentro de um ambiente de pandemia, por exemplo, que já são naturalmente digitais, vamos dizer assim, como é que eles fiquem para o futuro, resistam aí à evolução da tecnologia, de meios de armazenamento, como pensar Uhum. nisso para um futuro e para as próximas gerações? É. Muito legal essa sua pergunta, Luciano. Primeiro, assim, eu acho que até deixa eu fazer um gancho com o LGPD, que eu não comentei muito, né? A gente está hoje, de fato, na era dos dados, né? Então, de alguma forma... Então, assim, a gente está aqui gerando uma informação, né? Que é o programa. Mas a gente... Aliás, É. Aliás, vamos dar uma dica aqui que eu sempre falo, ó, um documentário da Netflix que chama Social Dilemma, né, que é bem interessante, é um ponto de Muito bom. vista bem interessante para quem estiver em casa, vai lá no Netflix, Social Dilemma, o dilema em inglês é com dois M's, né? Então, Uhum, se você uhum. quiser se aprofundar um pouco mais nessa discussão, ou ver um outro ângulo, é só ir lá ver esse documentário. Mas continua o que você estava falando.
Que legal, que legal. E é muito bom esse documentário que ele explica exatamente essa questão dos nossos dados, né? A gente está gerando informação, mas ao mesmo tempo a gente está gerando dados, né? Meu telefone está me escutando, né? Então ele já me geolocalizou de alguma forma, né? Ele sabe que eu estou fazendo uma atividade agora, né? Então Vou te isso dar, está gerando dados. vou te dar um exemplo. Outro dia eu estava no restaurante falando sobre a cidade de Tiradentes, em Minas Gerais. E falando, e o telefone do lado. Quando eu voltei para casa, Charley, me aparece uma propaganda de um festival que está acontecendo em Tiradentes. E nunca me apareceu uma propaganda de Tiradentes. Eu falei assim, opa, peraí. Né? Estão escutando o que eu estou Aham, falando, aham. né? E aí eu fico, será que eu estou Sim. ficando louco? Né? Será que foi uma coincidência do destino? Né? Estão Será que eu ganhei na escutando e loteria? você autorizou. E você autorizou, né? A gente não lê, né, ali os termos de acordo na hora que a gente, eu vou entrar pro Gmail, eu preciso ter um arroba Gmail. Então tá bom, você vai lá, você concorda com os termos, a gente, né? Ninguém lê. E é lá nos termos ele fala, olha, a gente pode, né, levantar dados para você para melhorar a sua experiência com acesso à publicidade, né? Então, na verdade, é isso, essa publicidade dirigida, né? Ela vem e o incrível assim que dentro disso tem uma coisa que é a inteligência artificial e por vezes, né, por meio de inferências, projeções, ela sabe muito mais da gente do que nós mesmos, né? Então isso que aconteceu com você já tá ficando um pouco normal. Se a gente começar a prestar atenção, isso é bem frequente, né? Mas agora você pensar alguma coisa, não falar nada e aí olhar e ter essa coisa é fantástico, tá? Isso é uma engenharia que existe, né? De Charley, probabilidades e já aconteceu comigo. É horrível. Charley, o papo tá ótimo. O programa está quase terminando, temos ainda uns 2 minutinhos. Eu queria. Não, passou rápido, né? Eu vi também, passou. Dava para Passou. falar 1 hora, 2 horas, né, sobre esse assunto. Vamos fazer mais programas sobre isso, né? Vamos ver se a gente acha mais programas. Eu queria que você falasse um pouco agora. Eu sempre gosto de fazer esse exercício de futurologia. Para onde nós vamos em relação, já que o tema do programa é essa questão de arquivos no legislativo, digitalização dos processos, o que a gente vai alcançar nos próximos 3, 5 anos, ou até um pouco mais, 10 anos, 2030? Como é que vai ser o legislativo, o governo, nesse ambiente da tecnologia? O que a gente vai ter de evolução? Eu queria que você sintetizasse rapidamente para o pessoal em casa guardar isso e ter uma ideia de onde nós podemos chegar daqui a alguns anos. Que legal. E eu gosto de, às vezes, pensar um pouco assim no futuro, como vai ser. O Primitivos Digital foi mais ou menos isso, né? Opa, a gente não vai ser lembrado, né? Então, assim, hoje a gente já tem as soluções técnicas, né? Então, como é que a gente vai guardar o documento para daqui a 50 anos? Já tem esse modelo da NASA, né? O modelo OAIS, repositório digital confiável, né? Então esse caminho ele está seguindo. Mas que eu acho que o digital ele também está trazendo outro impacto, né? Do ponto de vista de participação. A gente não está conseguindo, né, o cidadão ter canais diretos de participação. A gente já tem o e-cidadania a nível federal, né? Vocês abrem às vezes algumas enquetes, né? O que a gente precisa, e aí é o e-cidadania, né? Transformar o Estado em serviços acessíveis no telefone, né? E a gente precisa também criar oportunidades das pessoas participarem, tá? Então, o ideal era que o contexto brasileiro, né, ajudasse nisso, mas parece que o brasileiro vai para um lado, né, e a tecnologia e a gente vai para o outro. Mas uma hora a gente volta a equilibrar as coisas, quem sabe? Tá certo, muito obrigado. Então, a gente conversou, falamos aí sobre a questão dos arquivos, falando um pouco sobre a digitalização de documentos no legislativo. Conversamos aí com o Charley Luz, que é professor palestrante do ILP, do Instituto do Legislativo Paulista. Muito obrigado.
pelas suas informações, lembrando aqui novamente, para Obrigado, quem quiser conhecer um Luciano. pouco, Valeu. quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse assunto, eu tenho um livro aqui do Charley, Primitivos Digitais, pela editora Que, que Brava, né? agora está fazendo isso, a editora Nove Bravos, eles vão disponibilizar logo o livro, que ele esgotou, essa edição que você tem já é uma edição especial. E eles vão botar Então, grátis no site da editora, tá bom? Obrigado que pelo ótimo. convite, adorei. Bacana também. Vamos fazer mais programas sobre isso. Outra dica para quem está em casa é assistir o documentário da Netflix, The Social Dilemma, que fala muito sobre esse assunto. É um programaço para ver com a família inteira também. Acho um ponto de vista bem interessante para ser discutido. Tem gente que ama, tem gente que odeia, mas eu acho que é fundamental assistir nesse momento. E o Conexão Legislativa de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Tchau.